Ok, nós estamos com a autora de título chamado Silêncio entre Duas Notas. E um título estás representar alguma coisa para boa que Dona Teresa Schwartz, mulher de lenda na Guiné-Bissau, que José Carlos Schwartz. Então representa para Bia silêncio. Silêncio é uma palavra muito poderosa. Entende? Porque nem na música silêncio está contagiou. Para alguém que está compõe, que está contagiou. E entre duas notas, imagina Zé Carlos, a minha Teresa, não está numa sala, não está na casa, ele está na viola, e na fazer composições e tudo, a mim está no livro, na ler ou na fazer outra coisa, mas aquele silêncio é uma harmonia. Então, aquelas duas notas, ele não procura uma nota, e pode procurar uma segunda nota, e dentro daquele, entre duas, está aquele silêncio. E também falar com uma silêncio também para nós, Zé Carlos, com a mim, é uma palavra importante porque a nossa vida foi de muitos silêncios. Silêncios durante esse cativeiro, silêncio durante desencontros, às vezes não separar, não estou na junta, e tudo aquilo e também é um silêncio. Mas se a minha filha falaremos, silêncio também é música. Vamos falar assim, silêncio e música. Dona Teresa, como que você sentia hoje com o lançamento do livro que conta com a presença de manga de artistas que vem dar força àquele nome e também a essa obra que vou fazer hoje um dia e na meio dessa, na metade do dos filhos, como que você sente? Eu senti muito orgulho, muito feliz, porque a Cata para de enaltecer, de agradecer artistas. Porque é artistas que até hoje Zé Carlos que esquecido. Na cada palco que está nele, ele canta música de Zé Carlos. Embora Zé Carlos é que só músico, é que só poeta, ele é muita coisa que gente também descobrir no livro que escreve. Ele foi combatente. Ele foi combatente na clandestinidade, não estava na zona zero. Ele foi também um político. Ele foi um dos responsáveis da JAC. E tudo que ele é juntado não são homens que fazem tudo é coisa num espaço de, pelo que não fala durante a vida, foi um espaço de 10 anos, não é? Que fazer tudo que coisas que gosta e que se obra. Claro, nesse caso, no papel de José Carlos Schwartz, neste livro, onde que conta que tudo aquilo que convivência que teve com ele e para infelicidade, 27 anos, muito novo e deixando, mas a obra continua com ele, junto de nós. Uma está acrescentar alguma coisa sobre esse evento tudo e também do passado de bom marido? De passado de minha marido é aquele que vou bem ler no livro. De que me pode falar como não gostava de Guiné-Bissau, reconhecer mesmo de uma maneira para confirmar que ele trabalha tudo o que faz, para reconhecer de uma maneira oficial, porque é que tudo alguém que morre cedo, que deixa uma obra daquele tamanho. Quem está no diante chama Janota de Minha Esperança, um grande cantor guineense, para quem que aconselha você esteja para boa tela, para você ver e quem que Janota. Janota, o que esse livro te significa para você, como acaba de adquirir assim, de mulher de José Carlos Schwartz? Para a história, você mora junto com José Carlos Schwartz? Sim, o livro ali tem grande significado, porque a mim foi surpresa, eu vivo na Holanda, então no dia que eu fiz um livro de história, ele que se ex-marido, José Carlos Schwartz, minha tio também, então aqui convida e falando, e não lança um livro, sempre está presente, fala não, tem que vir, porque assim, coisa faz parte da família, tem que estar presente, embora a coisa de trabalho não está sempre ocupado, mas tem que ter pelo menos 3 dias para nos apresentar. Qual que memórias marcantes que você lembra de José Carlos Schwartz? Muitas coisas, inúmeras coisas que até poder, são começar hoje até amanhã que até acabar. Mas que talvez mais marca foi através dela que concentra
no mundo da música. Ela própria, naquela altura, que também estava para pegar na viola própria. Quando dedicava só à escola, de nós. Mas aqui tem música, às vezes não lembra tempos que eu saía na garagem, que eu falecido Caruca, eu tenho um grupo, eu estava a tocar lá. Às vezes tem músicas que está tocando. Que tempo estou indo a tocar, em a escola de música, mas eu só que nós que está tocando, então furta a viola não toca. Um dia eu apanhei em flagrante, e não toco música, apanhei aqui música não toca. Um dia espanto se eu não toco aqui música e falo, tá bom. Ontem um dia só me para tocar viola. Eu até disse coisa, só pensura para a coisa de música. Então, do Cássio Fernandes me olhar ali não estou a falar. Minha sobrinha que está tempo ali, música não toca, eu não toco em ele perfeitamente, só não estou a tocar. Então, também toca, mesmo difícil para acompanhar, mas mesmo assim que não fica olhando, não fica a tocar, quem entra no campo de música. Aquilo é marcante. Hoje em dia não está por falar, amiga profissional de música, mas é coisa que gosta. Portanto, não se fala em óbvio, que é coisa que está divertido, mas está no sangue, nunca pode deixar nunca. Então, boa leitura com esse livro. Livro chama Silêncio entre Duas Notas. Quer dizer, por isso já nota de minha esperança. Tá? Com certeza também. Tá bem, muito obrigado e boa leitura. Muito obrigado por oportunidade. Nós estamos a continuar nessa conversa ali no lançamento do livro de Bumai, Naman Schwartz. Esse livro significa alguma coisa tanto para a família em geral, para o papai José Carlos Schwartz? Sim, claro. E assim, desde que minha mãe começou a escrever o livro, e fica na conta, né? Não fica na papel, não conversa sobre até e punta certo coisas se não lembra bem ou qualquer coisa. Então, para mim, o livro já é um grande orgulho, é assim. Também responde manga de perguntas que gente tem, né? Que jovens ou mesmo assim gente de minha geração que fica a especular para ver aquilo outro fala, mas gosto e não sai próprio de boca de segundo. Você lembra de alguma coisa sobre o papai? Sim, mas eu não tenho que ler no livro. Mas quem que não gosta nesse momento? Você também está falar alguma coisa sobre o papai? O que você lembra dele? Boa memória, eu pequenino. Está tudo no livro. Não, mas sério, está tudo no livro. Para mim é assim, tem uma parte que não minha mãe apontando. Não lembra certas coisas, então teve que contar depois e pôr no livro. Sim. A única coisa que eu podia falar diretamente assim, que minha papel, para mim, a mim não lembra de minha papel como é que para mim alguém está falar, e que caminho te lembra. Para mim era menino, eu sei como é que menino, agora o menino, o papel é o herói. Se o papel agora é herói de que outros, o tamanho senti como a tem que ser herói também de aqueles meninos que estão do lado. Então, minha papel sempre foi minha inspiração. Você vê, então, para que está fácil? A mim também me sempre emular minha papel, me sempre ser sua minha papel. Que ela me pode falar agora. Resto que outra história com uma pontan e assim, que você vê como gente tu tem que puxar para curiosidade de gente para ver realmente é que para ver minha mãe que escreve livro ou com questão financeira ou qualquer outro, não, é para ver realmente é livro também para discutir alguém, na minha opinião, né? Ele fala muito sobre quem quiser Carlos como homem, como marido, como papel. Que diferente de que quem está papel normalmente. Para a hora que você fala Zé Carlos Schwartz, quem está fala músico, poeta, revolucionário, mas até papel dele é um mito. Mas Zé Carlos já era um homem só novo. A boa, quantos anos que tem? Isso aí é na 30 anos. 30 anos, pode. Mesma geração, naquele tempo, por nós. Era menino ainda. A mim passa de aquele tempo. Só para terminar,
tenho muito orgulho do livro, para e uma herança para mim, para minha irmã, para minha sobrinha, essa filha de Remna. Minha dois filhos estão fora, um está estudando em Londres, outro está na Itália. É mais grande em um lugar. Sim. E essa é minha sobrinha, linda. E para eles tem uma grande herança, uma história de nossa família. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Remna e filho de José Carlos Ange Schwartz, também filho de Teresa Schwartz. Que hoje nós estamos na presença ali, lançamento de livro que chama Silêncio entre Duas Notas. Este trabalho significa algo para você e que está representa para você enquanto filho de José Carlos Schwartz, um grande herói nacional a nível de arte. E não só. Bom, é sempre um prazer enorme de ficar percebido como ainda tem o pensamento de um homem que nasce do atual. E sempre possível como tem alguém que tem fome de saber a história daquele homem. E ter o facto de ter uma que não conta essa história é a melhor forma de contar a história de alguém. Havia um homem um marido que conceba, um pai um papel que conceba. Portanto, vivência com ele, a nós, aquele que está na livre, já não sabe quase tudo. Sim, havia durante anos e anos, ainda ficava só a papiar de vez em quando, hora que podia. Na papiava dessa história, que fazia coisa caso, na contava passada com ele, tudo aquilo. A nós não chega de conseguir história no papel através do nome, através de tios também. São fragmentos de história. E não lembro de um dia onde que não na papiava no flambé, a boca tudo que história ali por ter, de boa vivência, coisa caso, podia escrever um livro. Em camisa. 1 ano, 2 anos, mamãe, não, em camisa, 2 anos, 3 anos, nunca papia mais sobre aquele assunto. E chega um dia e fala, bom, já consigo escrever um livro sobre a vida de José Carlos. E percebi que tipo de impacto que na bem bater na Fabia. Era um homem grande, era um visionário, mas também um homem com uma filosofia muito próxima de todos aqueles atores panafricanistas que não tem naquela altura, Amílcar Cabral e M. César, e todos aqueles atores e realmente que têm ferramenta intelectual e vontade enorme de conseguir chegar a um momento onde que nós estava realmente à frente e realmente em possessão da nossa cultura, nossa política e nossa situação econômica. Ok, Remna Abo, enquanto filho de um cantor, uma lenda na Guiné-Bissau e na África, você canta também. Isso significa, o disse que o homem continua aquela caminhada que o papel traçar na área de arte. É sempre muito difícil para ver a importância que tem, né? Subir palco para cantar. Canta música que de minha autoria ou música com uma forma de expressão, uma plataforma para poder exprimir ideias. É muita pressão. É tio demais. Mas agora quando canta música do papel, por exemplo, o que é que você sente? Não, nós sentimos uma ligação forte com o povo, nós sentimos uma ligação forte com a minha nação e uma ligação forte com ele também. Não, gostava de... Agora, quando subi palco para cantar assim música, eu senti realmente tipo, sou um carregador de mensagem. Que está ali, que está falando de coisas realmente que não toca guintes. Na espera como é tipo de influência ali que tem no meu trabalho, então gostava para continuar a fazer aquilo. Tá bem, muito obrigado e nós estamos juntos. Obrigado. Bom, mais um vez nós estamos perante Nimba Edições, Luís Vicente e alguém que encarrega desse projeto que está a promover escritores, criadores intelectuais no nível de literatura. Luís,
esse silêncio entre duas notas tem uma classificação para bom. Sim, a nota máxima que tem, não é? E silêncio entre duas notas, chama que três é papel para abocar, não é? Entre ela, a escritora, que se marido, José Carlos Schwartz, malogrado José Carlos Schwartz, existem muito momentos de silêncio, não é? E José Carlos passa a maior parte da música, tempo na fazer, na dedalia, na toca, não é? Entretanto, ele começando a pensar, a fazer e a escrever livro, e deve não pensar. E chega a determinada altura que fala mal, sabe o que é? Talvez silêncio, porque aquilo é que caracteriza o não ouvir. Mas ao mesmo tempo, duas notas, a mim que é marido, e associadamente também ele é músico. Portanto, e tem tudo a ver. E, portanto, a partir dali surge título. O que apresentam a título e apresentam a título moça, como o coordenador editorial da NIMBA e responsável, não fala não mantive porque faz parte, porque ainda conta a história, o diálogo entre a Boca e o Zé Carlos, boa vida do Boca e o Zé Carlos. E está conjuga, e enquadra bem no Lixal. Portanto, e resulta precisamente do livro que não tem, né? Surapa da capa propriamente do livro, e também foi desenhado por um artista plástico guineense, que é Sidney, que demonstra como é duas pessoas no meio de música, no meio de notas, entre silêncio, na noite. Também na noite. Portanto, e acaba por enquadrar precisamente nessa. É assim um trabalho do capa bem editora. Ilustrado. Capa, sim, bem ilustrado. Portanto, ali a editora consegui, que não criativo, fazer tipo de trabalho. É quadro existe, é capa existe. Isso está na casa de T3, na quarta de Namã. Existe porque foi feito mesmo para o livro, não é? Portanto, digamos que o quadro é verdadeiro e, portanto, só consegui fotografar. Então, portanto... Mas, e resulta bem, Bom, esse é um evento que realizado hoje, que conta com a presença de manga de artistas de renome de Guiné-Bissau, nacional e internacional. E está a significar alguma coisa para Nimba, sobretudo? Está a significar porque, se eu reparar, eu com cinema muito meu, com cinema na parte de arte plástica, não é? Sim, Art Gallery. E tem esse componente que é Nimba Edições, que foi criado em maio deste ano. Não produzia cerca de 4 livros, no momento eu tenho mais 3 até o final do ano. Ou seja, cada vez mais escritores na parte, numa da voz, grandes escritores, novos talentos que não revelar. E que é preciso ser só guineense, que é preciso ser angolano, nem moçambicano, nem nada. E, portanto, e qualquer que palopes e lusófono, que podia, portanto, próxima de nós, para não dividir contra esse trabalho tem rigor e se faz sentido. Bom, então não consegui fazê-lo. Entretanto, a questão sobre artistas que esteve ali, que significa? Isso significa uma coisa muito importante, porque também é a apresentação do livro. E digamos, em homenagem a um músico, um pai da música contemporânea guinense. E é normal que músicos aos pares, por exemplo, é daqui força. Eu não sinto que boom fantástico de música guinense, que dos filhos de Zé Carlos que também músicos. Portanto, a recepção foi... E que nada a pensar. O único que sabe pensar, se for na cartaz de exposição, da apresentação livre, isso é de alguém que é na mão, que remana aqui, filhos de Zé Carlos. Quando surge a música, não convido elas a mim, precisamente para daqui caráter mais cultural, mais artístico, para tentar mostrar outra dinâmica propriamente do livro, que na beira de encontro testemunhos está no livro. A Nimba é importantíssimo, não é? Pronto, para essas informações, a hora que não olha Nimba Edições na fazer um trabalho, bom, e lança já 4 escritores, ou mais de 4 escritores, e por tem outros criadores literários que estão no outro lado, bom, que têm a possibilidade de poder publicar um dia uma obra dessa. Sim. Como é que pode conseguir ter apoio de Nimba? Simples. Primeiro é para entrar em contato com nós, não é? Portanto, ir por bem nas redes sociais, está na Facebook, Instagram, e esse dia manda mensagem. Back-office de Nimba está sempre atento, não há problema nenhum. E depois olha mail, manda mail, portanto, e comunica com nós, não há problema nenhum. Aqui tem um primeiro contacto. Depois eu pedia sempre se miolo do livro, ou a ideia de que tem de livro, se produzia, se escrevia, e por isso é só edita. O que é importante, ali, nós não temos que dubir se não enquadra naquilo que... Vamos lá ver, também na filosofia propriamente de Nimba, na política editorial de Nimba. Pronto, se ganha enquadra, não falar diretamente sobre que não recusia, alguns que quer enquadrar. Portanto, não pedir para refazer, para tentar refazer seu livro. Então, nesse caso, qual que está a ser do perfil que é necessário? Bom, nem momento nós trabalhamos muito livros revolucionários, não revolucionários. Sim, nós também trabalhamos, portanto, com o componente muito pensamentos e debates.
reflexões, ensaios, portanto, políticos, económicos, sociais, etc. Depois não tem a parte de romance autobiográfico, que é esse caso, romance autobiográfico, que não tem dentro da componente romance e não tem poesia, prosas e poemas. Tudo, portanto, relacionado com a componente da Portanto, se o Falambão não me se escrever sobre o desporto, não é que propriamente aquilo que, no momento, aquilo que me falou ontem. Se o Falambão me escrever sobre biologia, sobre ciência, não, e que bem não está nela, e que não política editorial nem momento. E que não podia entrar, não. Mas não entra. Mas não tem que ter política editorial muito claro, muito definido para publicar algo que não me se tem. Não acho que aí tem manca de escritores guineenses, por exemplo, não para Guiné, que me se lança. É ter competência para lançar. É me se ter competência lá. É me se ter competência para lançar. E preciso o quê? Para não ir trabalho. Esse para nós aqui é importante. Porque não esse trabalho, não consegui trabalhar aqui. Está bem, muito obrigado, Luís Vicente, também responsável de Nimba e também Art Gallery, que não ouvi, e liga duas áreas, área de edição de livros e também artes plásticas. Yeah.